Olá, seja bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre a disciplina de artes. A disciplina de artes, ela está ali na área de conhecimento de linguagens, ali na BNCC. A disciplina de artes se tornou o quê? Obrigatória em toda a educação básica, desde a educação infantil até ao ensino médio. Com isso, a disciplina de artes ganhou o quê? Ganhou um peso maior, um compromisso maior, ganhou uma flexibilização maior ali dentro dos currículos. Sendo assim, precisa trazer todo o aprendizado proposto da BNCC, precisa trabalhar o conteúdo e também precisa trazer isso para a realidade do aluno, trazer para o foco do interesse do aluno e trabalhar as culturas infantis e os costumes do local, regional. Este é o tema do vídeo de hoje. Fica aí até o final que você vai gostar. Educação dia a dia. Deixe seu like. Continuando, segundo a Base Nacional Comum Curricular, a progressão das aprendizagens, ela não foi proposta de forma linear, nem rígida e nem cumulativa, com relação a cada linguagem ou objeto de conhecimento. Mas ela propõe que ela propõe um movimento no qual cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posteriores na disciplina de artes, na aprendizagem de artes. Então, o que você ensina, o conteúdo que você trabalha no primeiro ano, você precisa cumprir para que você possa cumprir depois do segundo, ou talvez um outro professor do terceiro, mas há um currículo a ser trabalhado e precisa ser cumprido para que cada ano que o aluno vai estudando ali na disciplina de artes, ele tenha uma base para seguir em frente, assim como nas demais disciplinas, né? Nessa parte aqui, eu acho interessante ler o que está posto ali na BNCC. Arte no ensino fundamental, anos iniciais. Como ela está assim estruturada, né? Temos unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Então, temos que estar trabalhando com os alunos o conteúdo de arte, seguindo essas orientações, as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, vamos ler aqui agora. Ao ingressar no ensino fundamental, anos iniciais, os alunos vivenciam a transição de uma orientação curricular estruturada por campos de experiências da educação infantil, sim, porque na educação infantil é trabalhado o quê? Os campos de experiências, em que as interações, os jogos e as brincadeiras norteiam o processo de aprendizagem e desenvolvimento, para uma organização curricular estruturada por áreas de conhecimento e componentes curriculares. Quero também falar um detalhe aqui. Toda escola da disciplina de artes, desde o primeiro ano, é entregue o livro didático. Há alguns professores, os nossos colegas de trabalho, que têm um pouco de dificuldade de trabalhar com o livro de artes ali nos anos iniciais do ensino fundamental. Qual é a dificuldade? Os alunos ainda não estão alfabetizados, então eles não conseguem ler o conteúdo que está ali. E eles não conseguem, muitas vezes, fazer a atividade do livro, porque eles ainda estão dependendo de ser alfabetizados pela professora de núcleo comum ali, que é a professora alfabetizadora. Então, como proceder? Para facilitar a sua atuação quanto professor, eu acredito que você pode estar, sim, seguindo o livro de artes do primeiro ano, porque hoje já vem estruturado com as habilidades da BNCC, porque isso vai te facilitar na sala de aula. No conteúdo do primeiro ano,
o que eu ensino ali na primeira semana? Não, na primeira semana, geralmente, é um processo de adaptação, né? Mas qual conteúdo seguir? Então, você precisa ler BNCC, saber qual é a habilidade que está proposta, e se você vai trabalhar seguindo o livro, o que o livro propõe ali na primeira página? É uma contação de história? Então, você pode preparar a sua aula ali, ainda que o aluno não vai conseguir ler o livro didático, você pode sim entregar o livro para ele e, como eles estão na fase de aprendizado, você conversa com eles e fala que você vai estar fazendo aquela atividade que está ali no livro. Eles ainda não conseguem ler o livro, então você vai ler para eles o livro e vai explicar como será a atividade. E você começa assim a seguir o livro didático, porque o livro didático de artes, desde o primeiro ano, é para ser trabalhado também. Você não precisa ser rígida, você não precisa se ater muito ao livro, só ao livro didático, mas com o livro didático você tem um norte melhor para trabalhar o conhecimento. Melhor do que ficar só riscando papel, só pintando papel, porque artes, no primeiro ano, não é um riscar e pintar papel, mas há de ser trabalhado muitos conteúdos que vai ajudar o aluno no seu desenvolvimento cognitivo, nas suas habilidades de coordenação motora. Então, há de fato algo em que o livro pode te ajudar muito. Do primeiro ao quinto ano, o objetivo central de preposição de experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses das crianças e nas culturas infantis. Então, o foco do primeiro e do quinto ano tem que estar aí. E aí eu só quero chamar a sua atenção para um detalhe. Quando você está trabalhando com crianças do primeiro ao quinto ano, quando se fala nos interesses das crianças nas culturas infantis, nós temos que observar os costumes, sim, mas também temos que respeitar a religiosidade de cada um. Então, há procedências nas escolas hoje que nós não devemos trabalhar alguns conteúdos específico de uma determinada religião e desrespeitar a outra religião. Então, nós não podemos inserir nos nossos alunos costumes que talvez eles não tenham a religião deles. Então, precisamos respeitar isso. Então, você precisa fugir dessa questão de conteúdo que tem a ver com crença, religiosidade. Trabalhe de forma, o conhecimento, né? Trabalhe o conhecimento de forma literal e de forma a focar na informação e não trazer para hábitos e costumes ligados à religiosidade. Quando você está ali trabalhando com os alunos, você vê que determinados conteúdos você vai ter que ter um milímetro, um cuidado para trabalhar com os alunos. Então, é preciso observar que a escola é laica e que precisamos respeitar os hábitos e costumes de cada família. Então, há de se ter todo um cuidado ali também na disciplina de artes. Não estamos no ensino religioso, mas precisamos ter cuidado com essa parte. Vamos então continuar aqui falando sobre artes. Nessa nova etapa da educação básica, o ensino de artes deve assegurar aos alunos, né, é assim que está posto aqui na BNCC, deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar criativamente em seu fazer investigativo, por meio da ludicidade, propiciando uma experiência de continuidade em relação à educação infantil. Então, trabalhar ali o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas sempre no terceiro ano também, já com bastante criatividade, uma aula gostosa, onde você vai trabalhar
as informações que você precisa de uma forma leve, solta. Eu tenho um vídeo de artes aqui no meu canal, onde eu proponho uma atividade bem criativa ali para os alunos. Eu geralmente trabalho com slide, eu não filmo a aula de arte em si ou material concreto, mas eu trabalho te explicando como trabalhar o seu material concreto na sua sala de aula. Então assista esse vídeo, onde eu tenho aqui no canal, chama-se Arte, Atividade Criativa, para ensinar as formas geométricas e as cores. Você ali trabalha brincando e a criança aprende o conteúdo que você precisa dar. Então vamos lá. Dessa maneira, é importante que nas 4 linguagens da arte, integrada pelas 6 dimensões do conhecimento artístico, as experiências e vivências artísticas estejam centradas nos interesses das crianças e nas culturas infantis. Eu já falei sobre essa questão dos interesses das crianças, né? E na cultura infantil, no quadro anterior, e é preciso estar atento, mas precisamos trabalhar. Continuando o nosso estudo, vamos continuar lendo as informações da BNCC. Tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das competências relacionadas à alfabetização e ao letramento, o componente arte, ao possibilitar o acesso à leitura, à criação e à produção nas diversas linguagens artísticas, contribui para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais. Como eu expliquei também no quadro anterior, ainda que seu aluno não saiba ler e escrever, ele consegue entender uma história, ele consegue entender o que uma imagem quer dizer a ele, ele consegue entender charges, quadrinhos, com linguagens, por exemplo, não verbais, vai entender aquilo que você está explicando, que ele vai trabalhar a pintura sobre um determinado assunto. Tudo isso vai ajudar no processo de letramento, de criação, também vai incentivar ele ao despertamento em querer aprender a ler. Então, não é porque o seu aluno ainda não está alfabetizado que você não pode seguir um conteúdo de artes conforme orienta a BNCC. É você se adequar à situação e criar atividades práticas, produtivas, criativas, que você vai levar o aluno a ter aquele conhecimento. Não é somente ele ler o livro, só o papel e a leitura ali o tempo todo. Mas no que o livro está orientando a ensinar, se ainda o aluno não lê, não escreve, você pode propor uma atividade que leve a ele aquele conhecimento. Mas você está sendo orientado pelo livro, o que seguir, por onde seguir. É bom para o professor ter por onde se orientar com o trabalho. Talvez você seja muito experiente, não precise disso, mas tem professor que está começando na área, se formou lá na faculdade, mas e a faculdade te preparou para você entrar numa salinha de primeiro ano do ensino fundamental para ensinar arte? Então, quando você segue o livro te ajuda a fazer seu planejamento. Inclusive, na hora que você vai fazer o seu planejamento como professor, você pode pegar o livro didático de artes, ver, eu vou trabalhar o primeiro capítulo, o segundo capítulo, não, vou trabalhar o terceiro, não, vou pular para o quarto. Então, vou fazer o primeiro, o segundo e o quarto capítulo. Aí você coloca ali no seu planejamento. Qual é o conteúdo que está nesses capítulos? Quais são as experiências que você vai fazer de artes ali com os meninos? Vai ter dobradura? Vai ter pintura? Qual a experiência? Qual o conteúdo você vai precisar criar para aquelas aulas? Então, quando você também trabalha com livro didático, ele também te ajuda no planejamento. É bom conhecer também o quê? As habilidades propostas para a disciplina de artes. Então, tem todo o desenvolvimento de habilidades também que você precisa trabalhar com os alunos e
vai te possibilitar de orientar nesse trabalho. Lembrando também que para o desenvolvimento, como está aqui, ó, o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais, você precisa também estar trabalhando de forma integrada pelas 6 dimensões, do conhecimento artístico. Tá aí, ó. O tema do próximo vídeo será esse. As 6 dimensões do conhecimento artístico. Você já sabe quais são? Lembra exatamente? No próximo vídeo eu vou falar sobre essa questão das dimensões do conhecimento artístico. Espero você no próximo vídeo. Educação dia a dia. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber o próximo vídeo.